tudo bem? Eu sou a professora Carol Silva e lá vamos nós para mais uma aulinha, tá bom? É uma aulinha, olha só, de revisão, onde a gente vai pincelar aqui alguns conceitos que nós já vimos, nós já tivemos aulas sobre, tá bom? Mas tudo aqui juntinho, rapidinho, para refrescar na memória. Olha só, a primeira pergunta que eu fiz para vocês no primeiro dia de aula foi a seguinte: o que a química estuda? Se a física estuda o trabalho dos corpos, se a matemática estuda os números, se português estuda gramática, estuda linguagem, o que a química estuda? Qual é o objeto de estudo da química? E olha só, o objeto de estudo da química é a matéria. Como assim a matéria? Olha só, a química ela vai estudar esse pincel, ela vai estudar a tinta desse pincel, tá bom? Ela vai estudar tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, que é justamente a definição de matéria. Se a química estuda a matéria, o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá bom? A química, ela não vai estudar somente a matéria, mas ela também vai estudar as transformações. Como assim? Ela estuda tanto a matéria quanto as transformações que essa matéria pode sofrer. Por exemplo, você tacar fogo numa folha, a queima do combustível, a mudança do apodrecimento de uma fruta. Então, ela vai estudar não só a matéria, mas como as transformações que essa matéria pode sofrer. Tranquilo? Então, o que a química estuda? A matéria. O que é matéria? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A química também estuda as transformações que essa matéria sofre. Tranquilo? Nós sabemos, olha só, vou botar a definiçãozinha aqui do lado. Nós sabemos que a matéria ela é dividida em dois grandes e importantes tópicos, tá bom? O primeiro tópico vai ser aquele que nós vamos chamar de, vou colocar aqui desse lado, substâncias. O outro nós vamos chamar de misturas. As substâncias, elas vão ser tudo aquilo que a gente pode considerar puro. Por exemplo, como assim puro, Carol? Se eu tiver, por exemplo, uma água de laboratório, que a gente chama de água destilada. A água destilada é uma água que passou pelo destilador e quando a gente coloca essa água sobre análise, nós vamos ver que dentro desse copinho de água destilada só existe molequinha de água. Não tem nada mais aqui dentro a não ser molequinha de água. Sabe outra coisa? Aquele tubo verde de hospital, bem grandão assim, ó, que é de oxigênio, que a galera usa nos respiradores, usa nos hospitais e tudo mais. Dentro desse botijão gigante só tem O2, só tem gás oxigênio. Então essa é uma substância. Por que uma substância? Porque só tem gás oxigênio ali, só tem molequinha de água ali. É uma coisa pura, eu só tenho determinada substância. E a mistura, como o nome muito bem já sugere, as misturas são justamente a junção de 2, 3, 4 de diversas substâncias. É a gente misturar as coisas, tranquilo? As misturas elas são divididas em dois grandes tópicos. O primeiro tópico que a mistura é dividida é homogêneo. O segundo é heterogêneo. Olha só, as misturas homogêneas, elas vão se caracterizar por apresentarem, olha só, como um copo de água. Elas vão apresentar uma única fase. Quando você olha para o copo de água, olha só a minha garrafinha aqui que está do lado, que eu estou bebendo água. Olha só, quando a gente olha para a minha garrafinha, você vê uma única fase. Aqui eu só vejo água, tá bom? Mistura homogênea, eu tenho uma única fase.
A mistura heterogênea é, por exemplo, a água e o óleo. Vamos supor que aqui em cima, olha só, a gente tem óleo e aqui embaixo a gente vai ter água. Quando a gente olha para essa mistura, a gente pode perceber que ela apresenta mais de uma fase. Então, vamos lá. O que é que a química estuda? A química estuda a matéria e as transformações que essa matéria pode sofrer. O que é matéria? É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. A matéria pode ser dividida em dois grandes tópicos. Substâncias é tudo aquilo que eu tenho puro, tá bom? Misturas são as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Homogênea vão apresentar uma única fase. Heterogênea vão apresentar mais de uma fase. Assim como as misturas são divididas em dois, as substâncias, elas também são divididas em dois grandes grupos, tá bom? São os grupos das substâncias simples e o grupo das substâncias que nós vamos chamar de substâncias compostas. Substâncias simples, olha só, vamos observar aqui. Vou até puxar o zoom aqui para vocês olharem melhor. Vamos observar aqui. Olha só, quando eu olho para esse átomozinho aqui, ó, esse cara, esse bem daqui, ó, é igual a esse? Sim. Esse é igual a esse? Sim. Esse é igual a esse? Sim. E esse daqui, ó, esse carinha aqui é idêntico a esse? Não, a gente pode observar que eu tenho aqui nessa molequinha átomos diferentes. E é justamente, galerinha, isso que vai ser a minha definição, tá bom? Deixa só eu organizar aqui. É justamente isso que vai ser a minha definição de substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples, elas são constituídas por átomos quimicamente iguais, como, por exemplo, a prata, o oxigênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio. Cuidado com esse carinha aqui, olha só. Ah, Carol, eu tô vendo AG, então é o A e o G? Não. Isso é a prata, tá bom? Toda vez que eu tenho uma letrinha maiúscula acompanhada de uma letrinha minúscula, significa que eu tenho o mesmo elemento químico. Mas, por exemplo, aqui no caso das substâncias compostas, qual é a definição? Substância composta são as substâncias que possuem átomos quimicamente diferentes. Olha só, a água, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios e tenho um oxigênio. Essa molécula ela é composta por átomos quimicamente diferentes. Ah, Carol, tá aqui, ó. É igual esse AG, tem 2. É simples? Não, calma, cuidado, vamos lá. Olha aqui, ó, o carbono e o oxigênio são 2 elementos diferentes, tá bom? Como é que eu sei que são 2 elementos diferentes? Porque tá em maiúsculo. Se fosse um elemento só, a segunda letra seria minúscula. Tranquilo? Conseguiram entender até aqui? Tudo aí guardadinho na cabeça, tá bom? Agora eu quero ver se vocês entenderam de verdade que nós vamos classificar um sistema. Vou tirar tudo daqui. Vamos botar uma telinha nova. E nós temos esse sistema aqui. Vamos analisar os fatos. O que é que nós temos aqui para analisar? Olha só. Eu tenho um copo. Nesse copo eu posso observar que eu tenho água. E eu também posso observar que eu tenho gelo. É isso que eu desenhei aí, galera. É um gelo, tá bom? Não tá parecendo muito, mas é um gelo. Olha só. Eu tenho água, tenho gelo e tenho bolinhas de gás. Isso aqui é gás. Sabe aquela bolinha de gás do refrigerante? E é isso o meu sistema. A primeira coisa que eu tenho que fazer para classificar um sistema. Esse sistema, olha o que nós estamos falando agora. Estamos falando de sistema. Esse sistema, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? Como é que eu sei? Eu não estou falando mais de mistura simples, não estou falando mais simplesmente de mistura homogênea ou de mistura heterogênea, tá bom? Eu estou falando agora de um sistema. O que é o sistema? O sistema, ele é a porção para estudo. Eu vou estudar esse copo. É a porção que eu separei para estudo. E quando eu observo aqui, eu posso perceber que o meu sistema, ele é heterogêneo.
Por que que meu sistema é heterogêneo? Porque quando eu olho para ele, eu consigo ver a água na fase líquida, eu consigo ver o gás na gasosa e consigo ver o gelo. Eu tenho 3 fases. Como assim, Carol? Se água é gelo e gelo é água. Calma, galera, foi por isso que eu coloquei esse exemplo. Nós precisamos ter muita cautela quando nós vamos analisar e classificar um sistema. Por quê? Porque existe uma diferença muito significativa entre o que nós chamamos de fase e o que nós chamamos de componente que compõe um sistema. Olha só, quantas fases eu tenho aqui? Tenho 3 fases. Eu tenho a líquida, a água, o gás e o gelo sólido. Tranquilo, isso aí eu entendi. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho o componente gás. Ele não disse que gás era esse. Eu tenho um componente gás, é um componente. Eu tenho o gelo. O gelo é composto por quê? É composto por água. Ah, eu tenho a água. A água é composta pelo quê? Pela água. Então, eu tenho o gás, tá aqui, ó. E tenho a água e água. Logo, esse meu sistema é composto por 2 componentes. O número de fases é 3. E esse sistema se caracteriza como um sistema heterogêneo. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido e já já a gente vai para a próxima.